Tem informação na voz de Wellington Barros. Pois não, Barros? Pitoli, o pastor Silas Malafaia, nós estamos falando aqui desde o começo do programa, ele foi alvo ontem de uma busca e apreensão no aeroporto do Galeão. Quando estava chegando de Lisboa, ele criticou essa medida após prestar depoimento à Polícia Federal. Ele afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso, é um criminoso e que precisa ser retirado do cargo e preso. Vou abrir aspas ao que disse o Malafaia. O criminoso Alexandre de Moraes, que eu denuncio há 4 anos, estabeleceu crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Até onde isso vai? Não tenho medo de ditadores, não sou bandido. Fecho aspas ao que disse o Malafaia. O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo convocou apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro a dar uma resposta no próximo dia 7 de setembro. Pitoli. Bom, lembrando que eu vi a CNN mandar um print para mim aqui, uma foto, aliás, da tela há pouco, a CNN tratando desse tema. Veja, logo depois que a gente comentou aqui, não sei se tem a ver ou não, acredito que não, embora a gente tenha audiência dentro da CNN, agradeço aos amigos jornalistas. Silas Malafaia é o grande articulador e coordenador de todas as manifestações por onde Bolsonaro passou nos últimos tempos. Deixa eu te lembrar, aquela volta às ruas do presidente Bolsonaro, no dia 25 de fevereiro de 2024, aquilo contou com a articulação e a coordenação do pastor Silas Malafaia. Se a gente anteceder e voltar ao dia 7 de setembro de 2022, o gigante 7 de setembro dos Girassóis, quem articulou, quem coordenou? Silas Malafaia. Veja, mais uma vez, como essa ação tem todo um planejamento estratégico. Busca e apreensão, Malafaia sem o seu celular, que hoje é seu principal instrumento de trabalho. Porque através do seu celular e das suas redes sociais, Malafaia chega e chega longe, muito longe. Dispara seus vídeos, seus comentários, para aqueles que não o têm na rede social, mas tem no WhatsApp como contato, em grupos, enfim, ele está sem o seu telefone celular. Lembrando que eu tenho falado desde a última segunda-feira, hoje é quinta. Estou falando o seguinte, 7 de setembro está longe, 7 de setembro está longe, tem um presidente preso, tem alguém calado. Bom, Silas Malafaia busca apreensão sem celular. O homem que vai tentar, porque eu duvido que ele deixe, eu duvido que o Silas Malafaia vá desistir, duvido. O homem que vai tentar organizar e articular o 7 de setembro, no meio do julgamento do Bolsonaro, que começa dia 2 e vai até dia 12, no meio do julgamento, a manifestação gigante no dia da pátria, no dia da independência, num domingo em todo o Brasil, que nós vamos precisar lotar todas as cidades de novo, sem Malafaia. Articulando, sem Malafaia, coordenando, patrocinando, financiando muitas vezes. Perceba então que essa ação também tem a ver com o 7 de setembro. Não podemos achar, é porque é coação. Essa história de coação não me desce, né? Mas vamos lá. Isso também tem a ver com o 7 de setembro. É mais ou menos assim. Tiramos o Bolsonaro. Porra, mas não é que lotou a rua dia 3? O Leandrão estava no Farol da Barra. Como é que foi o Farol da Barra dia 3 de agosto, Leandro? Hein, Leandro? Tô te ouvindo. Ô, Pitoli, o Farol da Barra lotou não apenas o largo do Farol da Barra, mas a Avenida Oceânica, que vai até o Cristo que tem aqui na Avenida Oceânica. O Farol da Barra ficou lotado. Confesso para você e para toda a audiência da Auriverde que eu estava bastante animado que teríamos um público bastante significativo, mas me surpreendi porque foi muito mais do que eu imaginava e com toda certeza, no próximo dia 7 de setembro, Farol da Barra, 9 da manhã, eu tenho a convicção de que teremos ainda um público muito maior. E então, mas Bolsonaro estava, Leandro? Não, Bolsonaro não estava. Silas Malafaia estava, Leandro? Não estava. O povo foi às ruas porque está clamando por liberdade. Né? A liberdade desse Brasil que está amordaçado, por anistia ampla, geral e restrita, e também por Bolsonaro, mas pela liberdade dele. Né? Então não adianta tentar calar Bolsonaro, prendê-lo, não vai adiantar, muito pelo contrário.
vai fazer multiplicar ainda mais o povo nas ruas. Então, mas perceba, a ação do Supremo Tribunal Federal, vazamento da Polícia Federal, enfim, tudo isso tem a ver com 7 de setembro também. Também. Porque assim, ó, Bolsonaro... prendemos o Bolsonaro, agora esvaziamos. Porra, lotamos as ruas. Lotou mais do que antes. Pô, lotou mais do que o último 29 de junho. Lotou. Lotou. Tá, e agora? O que a gente faz? Pega o Malafaia. É ele que organiza, ele que coordena, ele que financia, ele que põe o caminhão, ele que já tem a manha, ele já sabe disparar, já sabe falar. Então agora tira o celular do cara. Tem a ver, não tem, Cláudio, com 7 de setembro? Eles planejam com o calendário de 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses antes. Enquanto a maior parte de nós está preocupada e tem que fazer o comentário do dia, do fato do dia, sendo que a gente nunca sabe o que vai acontecer até a noite do mesmo dia, eles trabalham com o calendário eleitoral, com o calendário de organização do processo eleitoral de 2026 inteiro. E dentro desse calendário, eles já falaram lá no começo do ano que queriam julgar o Bolsonaro até antes de outubro. E nós estamos falando há tempos, porque o mandato do Luiz Barroso acaba no final de setembro e assume o novo presidente, que é o Fachin. Então, entregar ali nesse presidente, que é o Barroso, que já está com o nome sujo, destruído, arrebentado, para tentar preservar o nome do silencioso Fachin num novo período, em que o Fachin falaria, não tenho nada a ver com isso, isso já foi decidido pelo plenário, eu só quero cuidar do país. E aí eles tentaram fazer um corte, não vai funcionar esse corte. Esse corte não vai funcionar. Eles estão fazendo o calendário para prender o Bolsonaro. Todo mundo já sabe. A imprensa já divulga. Já está preso. A imprensa já divulga. Eles já falaram que com o Bolsonaro preso, se vier uma anistia, um procedimento de um outro presidente ano que vem, eles vão declarar inconstitucional. Brasileiros, isso não é justiça, isso não é um juiz que fez concurso, tem vergonha na cara, isso é um partido político que está na STF. Então, isso é nulidade. Está certo Donald Trump, que conhece o processo dos Estados Unidos, está certo a Europa, que já reconheceu a ditadura brasileira, e está certo quem combate essa ditadura. Quem está junto da ditadura tem 2 características. Ou você está num nível de ignorância muito grande, ou ideologicamente você está muito apegado à oposição ao Bolsonaro, ou é cúmplice. São 3 fatores. Ou é cúmplice. Um percentual muito de pessoas é cúmplice mesmo, é bandido junto com o narco-estado que controla o Brasil. Superchat, Flávio Menezes, perseguição política, nada mais. E em que democracia prendem celular com vazamento de áudio privado? 0% de direitos humanos e 100% de perseguição política. A justiça está louca. Alopraram, né? Que a Santa Magnitsky desça sobre os envolvidos, diz o Flávio Menezes. Olha, eu quero tratar de um assunto com 2 advogados, Cláudio Coffari e Leandro de Jesus, porque eu fiz uma fala aqui ontem com relação a algo que, para mim, se é legal, para mim ultrapassa qualquer nível de moralidade. Qualquer nível de moralidade. Só que no Brasil a gente fecha os olhos para uma situação que me incomoda muito e tem demonstrado claramente que diante de sanção, diante de taxação, diante de tudo que a gente está vendo acontecer, existe uma parcela que deveria, ou a gente imaginava que poderia estar gritando agora, né, dizendo, Lula, anistia, Moraes, para com isso, a gente não pode, tal. Tem uma parcela que deveria estar agindo e não está agindo, porque, muito provavelmente, hipoteticamente, supostamente, do jeito que eles gostam que eu trate, tem processo no Supremo, grandes, gigantes, né, de diversos segmentos no Brasil, processos no Supremo, que julga tudo hoje, julga de tudo, perdeu-se o limite, e muito provavelmente esse réu no Supremo é atendido por escritório de mulher de juiz, mulher de ministro. Se os casos são milionárias, se as causas são milionárias, sim. Sim, não, mas eles Cláudio, atendem pobre. Muito além do dinheiro. Estou falando dessa relação política, que para mim é imoral, absolutamente imoral. Sim, perfeito. Por quê? Esse grupo de empresários, de empresas, diversos segmentos, hoje estão calados, muitas vezes não se posicionando, mesmo que não sejam Bolsonaro, hein?
mesmo que não sejam da direita, que adorem o sistema, esses caras estão se ferrando. Esses caras com a taxação estão tomando uma ferrada legal, tal, mas ninguém se posiciona e há um silêncio sepulcral, porque existe uma relação, para mim, que passa longe da moralidade, ela até pode ser legal, ela passa longe da moralidade, que é essa relação dos escritórios das esposas com processos que tramitam dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei como, não sei se poderia ser criada uma ferramenta, uma legislação, não sei, mas essa situação merece uma correção. Merece uma correção. Ou a gente entende de fato que o que está sendo julgado dentro do Supremo ultrapassou o limite. Pô, tá julgando o quê? Ah, tá julgando até resultado de jogo de futebol. Tá errado. Tá, aí ou a gente entende, cria uma legislação para que o cara, ele abdique de ser ministro. Eu vou renunciar ao meu posto de ministro, porque agora eu vou cuidar do escritório da minha esposa. Porque essa relação, eu repito, imoral, pode ser legal, hein? Mas, ao meu ver, essa é a minha opinião, essa relação imoral também está ajudando a destruir o Brasil. Também está ajudando. Agora, se vem sanção magnífica, que vai pegar a esposa desse ou daquele, tá, eu quero só saber o seguinte, essas empresas que estão com processos no Supremo, contratam escritórios de advocacia de esposa de ministros do Supremo. Você acha que esses caras vão brigar pelo Brasil? Eles estão brigando pelo deles e dane-se o resto. Teria como acabar com isso? Há um caminho legal para que a gente, via Congresso, liquide essa baixaria, essa imoralidade, Cláudio? A minha opinião, bom dia aí, doutor Leandro, vou antecipar e falar. O artigo 144 do Código de Processo Civil norteia a receita do bolo. O Código de Processo Civil é a receita do bolo para as questões cíveis. Artigo 144 do Código de Processo Civil fala o seguinte: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer funções no processo. Nesse artigo 144 diz que quando o juiz não pode estar no processo, ele tem que sair do processo. Por exemplo, quando ele foi parte do Ministério Público ou teve testemunho, ou lá no passado como testemunha. Quando, se algum caso, ele conheceu em outra situação, ele era juiz de primeiro grau, virou desembargador, e já tinha decidido lá atrás, então ele não pode participar de novo. Quando tiver algum parente dele, cônjuge, companheiro, qualquer parente consanguíneo, em até terceiro grau. Então, ele não pode ser juiz nesse caso. Quando for parte do processo, ele próprio, se o juiz é parte do processo, ele não pode ser juiz do processo, não pode decidir. Se o processo tiver o marido, a esposa, cônjuge, como parte do processo, algum parente, quando tiver a administração de uma empresa em que ele fez parte do processo, ou quando for possível herdeiro. Aí o Supremo Tribunal Federal decidiu, numa ação direta de inconstitucionalidade de 2023, que é a ação direta de inconstitucionalidade 5953, que foi promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Então a associação, a AMB, famosa, importantíssima AMB, que está lá em Brasília, sediada lá, e defende a classe dos magistrados pelo país inteiro, e a associação, é ela quem tem que falar politicamente, não é o magistrado, porque ele é proibido de falar, mas a associação deveria defender várias questões. Ela entrou com uma ação de constitucionalidade sobre esse artigo 144. Aí o Supremo disse que pode. Eles decidiram que não há impedimento de um juiz decidir se a parte do processo for cliente de escritório de advocacia do seu cônjuge, do cônjuge do juiz, do companheiro do juiz, de um parente do juiz, mesmo que patrocinado por outro advogado. Era isso que falava. Então vamos imaginar o seguinte: eu sou casado com um juiz de direito, com uma juíza. Aí meu escritório de advocacia tem vários advogados e eu nunca pude entrar num processo onde a minha esposa, que é juíza, ela participa lá. Então, vamos pegar esse exemplo. Eu sou advogado, minha esposa é juíza, aí eu não posso, toda vez que chegasse o processo do meu escritório na vara, no lugar onde minha esposa é juíza, o que a juíza tem que fazer? Me dou por impedida e saio. Acabou. É o que os juízes do Brasil inteiro fazem. Todo juiz e toda juíza no Brasil, historicamente, quando tinha marido, esposa, filho, parente, num processo, o juiz fala, me dou por impedido.
A AMB, Associação de Magistrados do Brasil, entrou com essa ação. O Supremo falou que só não pode, se for a pessoa que é casado com o juiz ou companheiro, assinar a petição. Então, se tem um escritório de advocacia que é Cofani, Pitoli, Wellington Barros e Leandro de Jesus. Aí a minha esposa é o juiz. O Pitoli assinando a procuração e o processo, o STF fala que aí pode. Por quê? Porque o Cláudio não está sabendo do processo. Meu Deus. É isso que o Supremo decidiu lá atrás dessa decisão direta de inconstitucionalidade. E o Alexandre Pitoli perguntou qual a solução para isso. A solução para isso é o famoso Congresso Nacional. Sabe aquele bando de pessoas de rabo preso que está lá, com um monte de processo engavetado e sendo segurado, e que eles defendem vários dos corruptos do Congresso. Preferem estar com foro privilegiado. Preferem foro privilegiado, Claro. porque eles sentam com o juiz, que não é juiz, mas é ministro supremo, e negociam algum esquema, Sim. algum acordo. Esse acordo de impunidade permite, de repente, a uma pessoa ser acusada de relações com o narcotráfico e ninguém do Supremo fazer nada. E a PGR não fazer nada. Aí vem os Estados Unidos para falar, se o Estado brasileiro vai apoiar o narcotráfico, nós vamos fazer no Brasil o que nós estamos fazendo com o Maduro. Então, Alexandre, a solução jurídica existe, é o Congresso fazer uma resolução que derruba essa decisão do Supremo, ou o Congresso faz uma emenda constitucional que derruba essa decisão do Supremo. Mas é o Congresso, porque até o Supremo decidir isso... Ingenuidade é achar que quem está no poder vai mudar o poder, né? Antes do Supremo decidir que parente de juiz ou casado com juiz pode estar no processo, antes do Supremo decidir isso, Alexandre Pitoli, era proibido, impossível, inaceitável essa ideia. Mas hoje o Supremo fala que a vítima pode decidir. Eles rasgaram a Constituição, rasgaram o Código de Processo Civil, rasgaram o Brasil. Fala, Leandro, sobre essa relação dos escritórios das esposas, Supremo Tribunal Federal, empresas e o silêncio delas. Olha, Pitoli, aqui, pegando aqui ou tentando complementar aí a belíssima fala do meu amigo Dr. Cláudio, de fato o que falta é o posicionamento do Congresso, que é quem deveria agir sobre essa questão, porque a decisão da Suprema Corte foi uma clara malandragem. Olha, não pode o cônjuge, mas basta alguém do mesmo escritório do cônjuge assinar que está tudo ok, e assim eles estão se tornando milionários, né, tornando o STF um balcão de negócios. Então, o Congresso Nacional, de fato, deveria tomar um posicionamento nesse sentido. Agora, eu defendo, inclusive, que haja uma reforma no Judiciário, principalmente para colocar limitações no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, mas eu acho que nas instâncias superiores, de modo geral, nos tribunais de justiça, uma limitação, primeiro, de tempo, que eu acho que já coibiria, de certa forma, também esse poder supremo que os ministros acham que vão carregar até os 75 anos de idade. E, para além disso, estabelecer ali, ou retornar as relações que não podem existir dentro do processo, mas, uma vez que ocorra, tem que haver uma punição, mas uma punição exemplar, para que sirva, né, de lição, que outros juízes, ou magistrados, ou, enfim, ministros, não venham incorrer no mesmo erro. Mas, enquanto permanecer assim, nesta permissividade em que, assim, o Congresso, ou aqueles que têm o rabo preso, possam negociar ali com os ministros, realmente, o interesse do povo nunca vai prevalecer. Então, eu defendo, para além de tudo que o doutor Cláudio falou, e falou muito bem, uma reforma do Poder Judiciário, principalmente aí para haver mudanças profundas nos tribunais superiores.